tudo bem? Eu sou Eliane, acadêmica do curso de Pedagogia da Uninter, do Polo de São Miguel do Oeste. Eu sou inscrita no RU 2089503 e eu vou falar um pouquinho das fases do desenvolvimento infantil e dos estímulos para cada fase. Dentro ainda do meu plano de ação do estágio híbrido de educação infantil. Então, quando a gente fala das fases do desenvolvimento da criança, a gente refere-se ao próprio desenvolvimento dela, né? Em seus aspectos motores, sociais, cognitivos e emocionais. Para entender melhor como isso se aplica a cada faixa etária, existe um conceito, né? Das fases do desenvolvimento infantil. As fases do desenvolvimento cognitivo infantil compreendem todo o processo de transformação da criança, pelo qual ela passa ao longo do tempo, enquanto adquire e aprimora inúmeras capacidades necessárias para toda a vida. Essas capacidades são refletidas em ações, como começar a falar, dar os primeiros passos, esperadas nas diferentes idades da fase do desenvolvimento infantil. Atuando de forma cumulativa, essas habilidades levam à independência e à autonomia infantil. O que são, então, essas fases do desenvolvimento infantil? As fases do desenvolvimento infantil são um conceito criado a partir de 1920 pelo psicólogo suíço Jean Piaget. Mesmo se tratando de uma teoria que tem mais de 100 anos, ela permanece extremamente atual e é adotada hoje por várias escolas. De acordo com o estudioso, o aprendizado da criança está ligado ao ambiente e aos estímulos pelos quais ela é exposta e à sua capacidade intelectual de se adaptar ao meio. Essa adaptação que fornece pelo meio das evoluções da criança. Jean Piaget ainda aponta que o desenvolvimento infantil, ou seja, o processo de aprendizagem e habilidade essencial, acontece em 4 fases, que pode ser dividida de acordo com a idade da criança. Mesmo que isso aconteça necessariamente ao mesmo tempo para todas elas. Mas é importante a gente observar essas 4 fases, né? Como eu disse, cada criança é única e cada criança tem o seu tempo, mas a gente tem que saber observar essas fases. Então, quais seriam essas etapas do desenvolvimento infantil? Conforme a gente disse, a teoria do desenvolvimento cognitivo do Jean Piaget divide as fases do desenvolvimento infantil em 4 etapas que podem ser classificadas de acordo com a idade das crianças. Conhecer essas fases é importante para os pais responsáveis e para os educadores, já que esse conhecimento permite, por meio de marcos, identificar precocemente possíveis atrasos no desenvolvimento da criança. Essa visão precoce e atenta permite agir o quanto antes, ajudando as crianças a enfrentar seus problemas de rendimento, dificuldade de aprendizagem ou mesmo propiciando o tratamento mais adequado no caso de atrasos causados por transtornos neurológicos. Segundo Jean Piaget, ele classificou essas 4 etapas e ele relaciona com as idades da fase do desenvolvimento infantil. Então, a gente tem a fase número 1, que seria a sensório-motor, que seria, então, do nascimento até cerca dos 2 anos da criança, que é a fase em que a primeira das fases do desenvolvimento infantil, que então vai do nascimento até os 2 anos de idade, e nessa etapa a gente chama do período sensório-motor. A criança começa a criar consciência sobre o corpo, seus sentidos e movimentos. É a fase da descoberta dos sabores, do sorriso, das primeiras palavras e de aprender a andar. O que antes era feito de maneira involuntária agora ganha sentido. E o bebê compreende, por exemplo, que pode alcançar e pegar os objetos com a mãozinha quando ele estica. Na fase 2, a gente tem o pré-operatório, que seria dos 2 anos até os 7 anos de idade.
Nessa fase acontece a representação da realidade dos próprios pensamentos. É aqui que surge o faz de conta, é aqui que entra o lúdico e a exploração da imaginação, além da famosa fase dos porquês. Durante esse período, a comunicação se desenvolve bastante, tornando-se mais clara e objetiva. Porém, a criança ainda baseia sua visão de mundo na própria interpretação, em vez da real percepção dos fatos. Isso implica, em parte, outra característica dessa fase: um grande viés de egocentrismo e senso de individualidade, em detrimento da coletividade. Então, é uma fase que a gente tem que ter, além da paciência para conversar e explicar, levar em consideração essa fase e entender que é uma fase para poder melhor trabalhar com essa criança. Fase 3, então, que seria o operatório concreto, que são de 7 a 11 anos, que é o senso de individualidade, que antes era mais forte na fase 2, ele diminui e a criança passa a agir com mais empatia, colocando-se no lugar do outro e compreendendo melhor o conceito moral de certo e errado, além de tantas outras normas da sociedade. Nesse período que vai até os 12 anos, o raciocínio lógico é aprimorado e a criança passa a ter uns níveis de resoluções de problemas mais ágil, ou seja, ela passa a pensar em soluções mentais para problemas que encontra. Fase 4, e a última, que é o operatório formal, que é a partir dos 11 anos de idade. A partir dos 11 anos, então, a criança passa pela última das fases do desenvolvimento infantil, que é o estágio operatório formal. Nele, a capacidade cognitiva do adolescente já é bem parecida com a de um adulto. Trabalha com deduções, hipóteses e pensamento crítico. Ao entender como observar o mundo ao seu redor de forma mais crítica, o adolescente passa a se posicionar diante dos assuntos e do mundo, assumindo pontos de vista de maneira independente, desejando cada vez mais autonomia. O que é possível a gente identificar dentro dessas fases do desenvolvimento infantil? Como marco principal, a gente pode dizer assim, que até os 3 meses de idade, a criança vai abrir e fechar as mãos, ficar com a cabeça firme quando ela está sentada, esticar os bracinhos para alcançar os objetos e ela vai balbuciar alguns sons. Até os 6 meses, o bebê reconhece as pessoas, passa a reconhecer as pessoas, consegue ficar sentada com apoio e começa a querer dar os primeiros gritos, expressando alegria. A partir de 1 aninho, a criança começa a dar alguns passinhos sem apoio, dá o tchau, bate palma, começa a falar as primeiras palavrinhas. Os 2 aninhos, a criança já consegue correr, virar algumas páginas, formar pequenas frases e subir e descer escadas sem apoio. 3 anos, a criança faz muitas perguntas, consegue ir ao banheiro sem ajuda, conta até 10, conhece algumas cores e palavras no plural. A partir dos 4, a criança consegue lavar as mãos e o rosto, consegue encaixar a bola arremessada por alguém, desenha pessoas, põe e tira roupa. A partir dos 6, a criança escreve o nome, usando pronomes e tempos verbais. Começa a aprender e compartilhar, começa a aprender a brincar, né, com os colegas e a compartilhar os brinquedos. Não que antes ela não brincasse, né, mas a brincadeira é muito mais leve, porque ela sabe que ela tem que compartilhar, né, que ela precisa do coleguinha para brincar, então ela acaba aceitando, né, compartilhar os brinquedos. A gente usa esses marcos, mas eles não são pontos de referência, tá? Algumas crianças podem chegar até eles antes ou depois, de acordo com as características próprias e os estímulos recebidos, né? E habilidades próprias.
Como a escola contribui para isso?